Eu queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui fazendo o nosso culto familiar, né? Eu, minha família, minha esposa, meus filhos. Diante dessa situação que nós estamos passando, estamos impossibilitados, né, de congregar nas igrejas devido às medidas que os governantes eles decretaram. Então, hoje é a forma que nós temos de cultuar o Senhor. Hoje nós podemos cultuar ao Senhor nas nossas casas, com as nossas famílias, e nós devemos fazer isso sempre que pudermos, né? Então, nós já cantamos alguns louvores, fizemos algumas orações, e hoje eu gostaria de dividir, estamos gravando esse áudio, e gostaria de dividir essa mensagem juntamente com os irmãos, algo que Deus colocou nos nossos corações. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 50, e nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Primeiramente, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 16, depois até o versículo 15, do 5 ao 15, depois nós vamos ler do versículo 16 em diante. A Bíblia diz assim: Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei alguma carne de touro, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e pague ao Altíssimo os seus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Vemos esse texto, né, nessa primeira parte, que eu quero dividir com os irmãos, com a minha família, é o seguinte. No versículo 5, a Bíblia diz assim, olha, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto. Existe pessoas, os cristãos, eles fizeram um concerto com Deus. Nós tivemos feito um concerto. As pessoas que fizeram um concerto com Deus, essa palavra, até o versículo 15, isso são para as pessoas que fizeram um concerto com Deus. Deus aqui ele está dizendo que Deus ele não está querendo sangue de touro, Deus não está querendo carnes de animais. O que Deus ele requer de nós é um sacrifício de louvor. A Bíblia diz no versículo 15, invoca-me no dia da angústia e eu te ouvirei. Quem que Deus está ouvindo? Deus está ouvindo as pessoas que fizeram um concerto com Ele. Se de fato nós temos um concerto com Deus, se de fato nós temos um compromisso, se nós vivemos uma vida diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, Ele tem um concerto conosco e Ele tem um compromisso de nos socorrer no dia da angústia. Dia de angústia nós estamos vivendo. O mundo está em angústia. A humanidade está perplexa. Hoje não é novidade cada um de nós recebermos vídeos pelo WhatsApp, pelo Facebook, de pastores, pessoas pregando, tentando trazer uma mensagem de incentivo, de ânimo para cada um de nós. Porque o mundo hoje está perplexo. O mundo hoje está desesperado. As famílias estão desesperadas. Pastores preocupados, pais estão preocupados com seus filhos, filhos com seus pais, patrões, empresários estão preocupados se vão conseguir honrar com seus compromissos, funcionários não sabem se vão continuar conseguindo viver com seus empregos, porque o mercado está todo instável, tudo cheio de instabilidade, ninguém sabe que rumo que o mundo está tomando. Mas a Bíblia diz que para aqueles que têm um concerto com Deus, Deus diz, invoca-me no dia da angústia e eu te ouvirei. Se de fato nós temos um concerto com Deus, nós podemos invocá-lo, que Ele vai nos ouvir. Essa palavra não é para o crente ou para o incrédulo, essa palavra é para aquele que tem um concerto. Se de fato você e eu, nós temos um concerto com Deus, Deus garantiu
que Ele vai nos ouvir no dia da angústia. E se é um momento de angústia que nós estamos vivendo, então é momento de clamarmos a Deus, é momento de buscarmos ao Senhor, para que de fato Ele possa nos responder. Então essa é a primeira parte que eu queria dividir com os irmãos. Se de fato eu e você, nós temos esse compromisso, Deus tem o compromisso conosco de nos honrar, de nos responder no momento da angústia. E de fato o mundo está em angústia. Nós estamos angustiados. Eu estou na minha casa, com a minha família, os nossos corações apertados, com muitas coisas que temos a fazer. Temos nossos pais, nossos irmãos, irmãos em Cristo, pessoas que têm muito mais dificuldade do que nós. O nosso coração se aperta diante dessas pessoas. Mas Deus, Ele colocou para nós. É hora de nós clamarmos ao Senhor. Esse é o momento. É um momento oportuno que nós temos. A igreja nunca teve um momento tão oportuno como esse momento atual de buscar a Deus. Nós temos a oportunidade de fechar nossas portas, nossas casas e buscarmos a Deus como nunca buscamos. Clamarmos a Deus no dia da angústia. No dia da angústia. Porque hoje pais estão angustiados. Então é momento dos pais fecharem a porta das suas casas e buscar o socorro da parte de Deus, para que Deus responda às nossas orações. A segunda parte que eu quero dividir com os irmãos, com a minha família, é do versículo 16 até o versículo 23. A Bíblia diz: mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu de recitar os meus estatutos e de tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborrece a correção, lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês um ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Nessa segunda parte, a Bíblia, o Salmo 50, ele desmembra tudo aquilo que nós falamos no início, ele separa o que nós falamos. No versículo 16 ele fala assim, olha, mas ao ímpio diz Deus. Essa palavra agora, ela não está sendo dirigida para os homens, para as mulheres que têm um conserto com Deus. Essa palavra está sendo dirigida para o ímpio, para as pessoas que cometem impiedade. Ao ímpio diz Deus, que direito você tem de recitar os meus mandamentos e de tomar a minha palavra na tua boca? Em momentos de angústia, como nós vivemos, como a humanidade em si está vivendo, o que mais nós vemos são pessoas, todo tipo de pessoa. Nós tomamos a Bíblia, a palavra de Deus, como escudo e tentamos nos esconder atrás dela. Por mais que os homens às vezes digam que não creem em Deus, por mais às vezes que alguns dizem crer em Deus, mas nem se importa em conhecê-lo, no momento de angústia, todos os homens se escondem, tentam se esconder atrás da palavra de Deus. Mas Deus aqui ele diz, que direito o ímpio tem de recitar as minhas palavras? Que direito nós temos de dizer aquele salmo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido? Que direito nós temos de dizer essas coisas se nós somos ímpios? Muitas pessoas que têm recitado a palavra de Deus no dia de hoje, não têm sequer o direito de recitá-la. Por quê? Porque a Bíblia dá os motivos. Pois vocês aborrecem a correção e lanças para detrás de ti a minha palavra. Quando nós somos corrigidos, a palavra de Deus, quantas vezes ela vem para nos corrigir, nos exortar, nos ensinar as coisas, e nós rejeitamos ela. Nós lançamos para trás de nós a palavra de Deus, nós esquecemos os mandamentos de Deus, e no momento de angústia nós queremos pegar esta palavra e nos proteger.
Mas Deus diz que nós não temos direito de fazer isso se nós esquecemos dele. Se na hora da bonança, quando a vida está boa, nós não queremos recitar as suas leis, não queremos obedecer as suas leis. Então nós não temos direito, o ímpio não tem direito. E quando a Bíblia diz ímpio, irmãos, existem pessoas dentro das igrejas, igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, todo tipo de religião, todo tipo de locais que as pessoas entram para se espiritualizar, buscar a Deus, e existem pessoas ímpias. Existem pessoas dentro das igrejas hoje que são mais ímpias do que pessoas que nem sequer entraram dentro de uma igreja, porque são pessoas que ouvem a palavra de Deus, a correção da parte de Deus todos os dias e nem sequer dão importância de mudar as suas vidas. É como Deus diz: vocês lançam para trás de ti a minha palavra. A minha palavra está atrás de vocês, ela não está diante de vocês. O salmista, ele fala: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós, os ímpios, os homens maus, que não querem buscar o conserto com Deus, eles lançam essa palavra para trás dele. No versículo 18 ele diz: quando você vê um ladrão, você consente com ele, e tu tem parte com os adúlteros. Como, irmãos, como que nós podemos, nós sabemos que Deus é um Deus santo, puro, um Deus que não compactua com as coisas erradas que a humanidade comete. Deus, se tem uma coisa que Deus meus irmãos, é misericordioso e bom. Nenhum de nós podemos reclamar da bondade de Deus. Por mais pecadores, falhos que nós somos, a bondade de Deus alcança o homem mau, o homem bom, o rico, o pobre, o doente, o são. O sol nasce sobre todos. A bondade de Deus alcança todos nós. Mas a Bíblia fala assim: quando você vê um ladrão, você consente com ele. Tu tens a parte com os adúlteros. Quantas pessoas hoje nós vivemos vida de adultério, vivemos vida de roubando, a Bíblia fala que às vezes não é só o fato de você roubar. Quando você consente com um ladrão, é como se você tivesse roubado. Às vezes nós adaptamos nossa vida de uma maneira que dê para nós vivermos de uma maneira melhor. Né? Se nós julgamos, se esse presidente, se esse governante que está hoje governando as nossas vidas, o nosso país, se ele faz parte da linha de raciocínio, se você crê que ele é um bom presidente, os roubos, o erro que ele comete, você coloca debaixo do pano e fica por isso mesmo. Você consente com os erros dele. Agora, se é o outro, que é do outro lado, que você não concorda com ele, você não votou nele, os erros dele você levanta lá em cima. Se você conhece alguma pessoa, um amigo, uma pessoa que vive numa prática do adultério, uma pessoa que tem vivido no adultério, por ser seu amigo, por ser o seu pai, sua mãe, seu irmão, você não quer, às vezes, manifestar aquilo, você consente, você tampa tudo aquilo e fica por isso mesmo. A Bíblia diz que essas pessoas, quando nós vivemos dessa forma, nós não temos direito, meus irmãos, de recitar as palavras de Deus. Nós não temos direito de dizer que 1000 cairão aos nossos lados e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos, porque muitos serão atingidos sim. Muitos estão fora do esconderijo, muitos não estão no esconderijo do Altíssimo. Tem muitos cristãos hoje que estão fora do esconderijo, estão desesperados, arrancando os cabelos da cabeça, desesperados, sem saber o que fazer das suas vidas, porque estão fora do esconderijo. Estar no esconderijo, meu irmão, é ter proteção, é saber o que fazer. O versículo 23, ele diz assim, olha: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que bem ordena o seu caminho, se o seu caminho está em ordem, se você sabe ordenar o seu caminho, se você vive uma vida correta diante de Deus e diante dos homens, a Bíblia diz que bem fará e Deus vai nos mostrar a salvação por este caminho. O versículo 19, ele fala: soltas a tua boca para o mal, a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão, fala mal contra o filho da tua mão. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Quantas vezes Deus se calou diante dos erros que nós cometemos? Quantas vezes nós pecamos, erramos e persistimos nos nossos erros e Deus se cala? Deus não diz nada, e nós achamos que o juízo de Deus nunca virá sobre as nossas vidas, como se nada estivesse acontecendo. Nada vai acontecer sobre a minha vida. Mas quando vem
essas coisas que o mundo tem passado, nós vemos que de fato Deus está mais vivo do que nunca. Nada que o homem faz, meus irmãos, fica impune. O juízo de Deus é chegado ao nosso tempo. Muitas pessoas nós escutamos, hoje em dia nós escutamos muitos prognósticos, isso está acontecendo é por causa disso, isso é por causa daquilo outro, isso foi porque o fulano pecou, várias coisas nós ouvimos. Poucas pessoas têm a certeza, talvez ninguém tenha a certeza de fato por que têm acontecido essas coisas. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, a mão de Deus, ela tem vindo sobre a humanidade. Hoje nós podemos ver que isso tem vindo não sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, mas tem vindo sobre o mundo. É sobre o rico e sobre o pobre, sobre o doente e sobre o são, sobre toda a humanidade tem vindo o juízo da parte de Deus. E de fato, nós estamos clamando a Deus. Será que de fato Deus vai nos livrar dessa angústia? Será que nós podemos ser enquadrados naquela primeira parte das pessoas que têm um conserto com Deus? Será que de fato nós fizemos um concerto com Deus ao ponto de nós podermos clamar Ele nesse momento e Ele nos socorrer? Ou nós vamos clamar e Ele não vai nos ouvir? Certamente, muitas pessoas clamarão a Deus e não serão atendidas, e não serão ouvidas. Muitos clamarão a Deus e serão atendidos. Muitos. Irmãos, Deus, se tem uma coisa que Deus é misericordioso e bondoso. Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom porque Ele ensina o caminho para o pecador. A bondade de Deus, às vezes nós denominamos uma pessoa boa, por quê? Quando alguém faz um favor para mim, um favor para você, nós falamos, essa pessoa é muito boa, ela me ajudou, ela fez isso. Você faz uma bondade para alguém, aquela pessoa diz, fulano de tal, ele é uma pessoa muito boa porque ele me ajudou. E Deus é denominado como um ser bom. Por quê? Porque Ele ensina o caminho para o pecador. Deus, Ele nos ensina. Quantos vídeos, quantas pregações você já ouviu, quantos cultos nós já participamos, quantos ensinamentos já tivemos de Deus nos ensinando, nos alertando o que nós devemos fazer e não devemos fazer. Quantas coisas! Isso mostra a bondade de Deus. Deus está nos ensinando, nos mostrando o caminho, direcionando os nossos passos. Faz isso, não faz aquilo. A palavra de Deus é um guia para nós. Irmãos, a palavra de Deus é uma bússola para as nossas vidas. A palavra de Deus norteia as nossas vidas. E muitas pessoas não têm a palavra de Deus como um norte. Nós temos a palavra de Deus como um norte. Ela norteia as nossas vidas. Ela nos ensina o caminho que devemos seguir. Então é hora de nós sabermos de fato o que nós queremos da vida. É hora de realmente nós sabermos se nós estamos enquadrados nas pessoas que têm um conserto com Deus, ou se nós seremos contados como o ímpio e o pecador. Hoje ainda é tempo, nós temos oportunidades. Hoje você tem oportunidade, eu tenho oportunidade de consertar nossas vidas, de consertar os nossos caminhos, de arrepender dos nossos pecados. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, no versículo 37, o apóstolo Pedro fez uma grande pregação, a primeira mensagem que o apóstolo Pedro pregou depois da assunção de Jesus Cristo. As pessoas perguntaram, o que faremos, irmãos? Diante dessa palavra, o que nós devemos fazer? O apóstolo Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz, se todos não arrependerdes, de igual modo perecereis. Todos nós, irmãos, seja o rico, seja o pobre, o pastor, o membro, o gordo, o magro, o doente, o são, todos precisam se arrepender de igual modo. Se não arrependermos de igual modo, vamos perecer. Nós temos que arrepender dos nossos pecados. Nós temos pecados ocultos. Às vezes falamos assim, olha, eu não fiz nada, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não prostituo, eu sou um homem de bem, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos. Irmãos, todos nós, existe coisas dentro do nosso coração que precisamos arrepender. Existem pecados ocultos, coisas que nós cometemos, que precisamos de colocar para fora. A Bíblia fala assim, olha, no versículo 21, estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu? Às vezes os homens pensam que Deus é como nós. Deus é igual eu mesmo, Deus vê as coisas, eu vejo, Deus joga para debaixo do tapete, Deus esquece das coisas. Só pelo fato de Deus se calar,
não quer dizer que ele é igual a gente. Quer dizer que ele dá tempo para o homem se arrumar, se aprontar a sua casa. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Deus hoje, irmãos, quantas pessoas hoje estão sendo questionadas por Deus? Deus está colocando diante dos nossos olhos, Deus está arguindo a humanidade. As pessoas têm por aí, hoje em dia, há um ano atrás, se eu não me engano, se foi esse ano, nós vimos que o tema, a crucificação de Jesus, ela virou um tema de carnaval. As pessoas acham que eles vão profanar a fé, o nome sagrado de Jesus Cristo, ficar por isso mesmo. Irmãos, nós estamos lidando com algo sagrado que nós não conhecemos. Nós achamos que conhecemos, mas isso é muito mais do que nós imaginamos. As pessoas, elas fazem o que fazem com o nome de Deus. Nós cristãos, às vezes, debochamos do Evangelho. A Bíblia fala que toda vez que nós pecamos, nós levamos Cristo, nós envergonhamos aquele sacrifício da cruz, nós expomos ele à vergonha novamente. Nós achamos que isso vai ficar por isso mesmo. Irmãos, o juízo de Deus é chegado à humanidade. E hoje você vê, nós vemos os governantes hoje do mundo, homens importantes. Eles não sabem o que fazer. Estão aflitos, desesperados. Somente Deus pode socorrer a humanidade. Ninguém sabe, irmãos. Se eles soubessem o que fazer, se eles tivessem o remédio, eles já dariam o remédio. Irmãos, você tem noção, nós não temos noção do prejuízo que isso tem causado na humanidade. Hoje eles cancelaram os Jogos Olímpicos. Você tem noção do quanto de dinheiro circula no esporte? Eles pararam Fórmula 1, NBA, campeonatos de futebol, campeonatos de vôlei. Quantos bilhões, trilhões de dinheiro foram paralisados? Isso mostra, irmãos, que Deus, ele não precisa de muito para paralisar os homens. Não precisa de muito. Deus, ele pode paralisar a humanidade com pouco. Talvez isso, a gente não sabe, eu não sei pelo menos, talvez Deus permitiu que isso acontecesse na humanidade para nós entrarmos para nossas casas hoje e rever os nossos conceitos, rever o que estamos fazendo, arrepender daquelas coisas que estamos fazendo. E quando isso passar, porque isso vai passar, irmãos. Isso não é o fim, isso vai passar. E quando isso passar, nós colocarmos em prática o que tanto nós estamos ouvindo de amigos, de irmãos, de pastores, de amigas, de pais, de mães, de irmãs. Quantas pessoas têm falado a palavra de Deus? Hoje, como nunca, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Quando isso passar, não permita que todas essas palavras que nós temos ouvido, que elas passem também, que a vida volte para a rotina, para as mesmas coisas, e nós voltamos a fazer as mesmas coisas. A Bíblia diz no livro de 1 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É hora de nós nos humilharmos diante de Deus, humilhar, nos converter do nosso mau caminho, buscar a face do Senhor, e Ele vai ouvir do céu, e Ele vai sarar a nossa terra. Irmãos, Deus não quer o mal da humanidade. Pelo contrário, se Ele quisesse o mal, Ele não teria criado. Deus nos criou, Deus ama a humanidade, Deus quer ver o bem da humanidade, mas para isso nós, como humanidade, não podemos eximar da nossa responsabilidade de seres humanos, de viver uma vida certa diante de Deus e diante dos homens. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações no dia de hoje, nessa noite. E aproveita a oportunidade que você está tendo de ouvir a palavra de Deus, você que está aí fechado na sua casa, juntamente com a sua família. Tire um momento todos os dias, ore ao Senhor, leia a palavra de Deus e peça ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa família. E coloque a sua casa em ordem, ponha a sua vida em ordem, conserte as coisas que você precisa consertar, porque é momento de nós aprumarmos a nossa vida, porque Deus tem trago juízo para a humanidade. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite, em nome de Jesus Cristo.